no vídeo anterior a gente viu que o ls, por exemplo, em caso de erro, ele retornava para a gente um código de erro que a gente conseguia detectar utilizando ou a variável cifrão ponto de interrogação ou a condicional do shell, que é o if, né? Como que os nossos próprios programas podem fazer para retornar códigos de erro? Bom, no caso da linguagem C, existem duas formas. A gente pode usar um return dentro da função principal. O número que for retornado aqui vai ser retornado como código de erro. Ou a gente poderia, em vez disso, usar a função exit. Tá? Também daria certo. No caso do Python, existe uma função chamada sys.exit que pode ser usada de forma análoga para retornar um código de erro. E geralmente toda linguagem tem alguma forma. Fortran, por exemplo, existe uma diretiva chamada stop que aceita passar um número que vai ser retornado como código de erro para shell e assim por diante. Então aqui eu fiz um pequeno programa para ilustrar somente. A gente não vai usar isso aqui na prática, é desnecessário. A gente vai ver logo em seguida que a própria shell oferece esse recurso diretamente. A gente não precisa escrever nenhum programa em C para isso. Mas o que esse programa faz? Ele está convertendo o primeiro argumento para inteiro, o segundo argumento para inteiro também, comparando para ver se os dois são iguais. Se eles forem iguais, ele vai retornar 0, que por convenção é o código de sucesso. Senão ele vai retornar 1. Aqui, para os propósitos que a gente vai usar, esse valor 1 poderia ser qualquer valor diferente de 0. Poderia ser, por exemplo, menos 1, poderia ser 10, poderia ser 23, não teria problema algum. Tá? Bom, se a gente compilar esse programa, o que a gente começa a ser capaz de fazer aqui na shell? A gente começa a ser capaz de comparar dois números entre si. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui, falar que o valor dela é 123. Aí eu posso fazer um if, ponto barra igual, que é o programa que eu acabei de compilar, cifrão variável, por exemplo, 456, then, echo, 456, fi. Só lembrando os detalhes, né? É obrigatório ter pulo de linha entre o if e o then e entre o último comando do if e o fi, né? Que indica o final do if. Tá? Aqui é onde é obrigatório ter pulo de linha ou ponto e vírgula. Entre o then e o echo não é obrigatório ter, tá? Pode ser colocado na mesma linha. Não foi mostrado nada na tela porque a variável não era igual a 456. Mas se eu alterar aqui e executar novamente o mesmo comando, vai ser mostrado na tela porque ele vai executar essa linha de código aqui. Tá? Bom, como eu falei, isso é apenas uma ilustração só para a gente entender como que as coisas funcionam por trás, né, internamente, como que isso é implementado usando os recursos da shell. Mas esse recurso está disponível para a gente na própria shell. A gente não precisa criar programa nenhum em C para poder comparar uma variável com outra ou com um determinado valor. Tá? Como que a gente pode fazer isso? A gente usa um programa que é chamado abre colchetes. Tá? E esse programa recebe como argumentos os valores que a gente quer comparar e algum operador de comparação. Tá? Então, por exemplo, variável igual a 456. Se eu executar esse programa sem fechar, ele vai dar erro. Tá? Porque, por convenção, ele quer que você feche para que fique bonitinho o código, né? Para que ele fique encaixotado
dentro de um abre e fecha colchetes. Mas veja que isso nada mais é do que um comando, e ele vai retornar aqui um código de erro. No caso é 0, porque teve sucesso. Se eu comparar esse valor com 1, 2, 3, eu vou obter um valor diferente de 0, porque não teve sucesso a comparação. O valor da variável após substituída aqui e passado para o programa não era igual a esse valor aqui. Vejam que não tem mágica nenhuma. Isso aqui é só um programa. Ele não tem acesso às suas variáveis. As variáveis são substituídas antes de chamá-lo. É a mesma coisa que se a gente chamasse aquele nosso programa que a gente está usando para os testes desde o início. Tá? O que ele vai receber? Ele vai receber o 456, o sinal de igual, 1, 2, 3 e o fecha. Tá? Então, de novo, todos os conceitos que a gente viu nos vídeos anteriores se repetindo. O que isso significa? Se eu tentar fazer alguma coisa desse tipo aqui, não vai dar certo, porque quando eu uso o apóstrofo, o shell entende que não é para ele substituir o valor de variáveis, tá? Que sejam indicadas aqui dentro com o cifrão. Então isso aqui não vai dar certo. Vai dizer que não é igual. Agora, se eu fizer isso aqui, vai dar certo, porque dentro da aspas, a variável é substituída normalmente. Então deu 0, que significa que ele teve sucesso a comparação, que os valores eram iguais. Tá? Poxa, mas não estava entre aspas esse valor. Por que ele disse que é igual? Lembrando, isso é só uma chamada de um programa. Vamos ver como que o programa recebe os valores? Mesma coisa que a gente mostrou no vídeo anterior. Essa aspa não é passada para o programa. Tá? Essa aspas é só uma forma da gente entrar em um certo modo de interpretação de strings, que é aquele modo que eu consigo colocar espaços dentro, etc. É claro que se eu colocar um espaço aqui dentro, essa comparação já não vai dar mais igual, porque aqui eu tenho um número 456 seguido de um espaço, e aqui eu tenho um número 456 sem um espaço. Por outro lado, se eu não colocar as aspas, essa comparação dá ok, dá que os valores são iguais, porque múltiplos espaços não tem significado nenhum quando eles estão fora de uma aspas e não estão escapados com a barra invertida. São ignorados. Tá? Quebra da mesma forma os argumentos que são passados pelo programa. Então, a gente tem esse programa que tem uma série de opções para a gente fazer comparação entre valores, e ele tem exatamente o mesmo comportamento de qualquer programa da Shell. Eu posso utilizar esse programa dentro de um if, e aqui eu posso executar algum comando qualquer. Funciona. Então, muito importante ressaltar, isso aqui não é parte da construção do if. O if é só uma construção que verifica se o comando que está aqui dentro retornou sucesso ou se retornou erro. No caso, esse é um programa que faz uma comparação e indica erro caso a comparação seja falsa. Tá? Por que isso é importante? Porque essa construção, pelo fato de isso aqui ser um programa, ela pode ser usada em várias partes da linguagem Shell. Ela não precisa ser usada só com o if. Tá? Pode ser usada em várias outras construções que a gente vai ver a seguir. Agora, só olhando outros tipos de comparação que esse programa disponibiliza para a gente. Essa comparação de igual, que eu acabei de exemplificar aqui com o sinalzinho de igual, é indicada quando a gente vai comparar strings. É claro que ela funciona para números também, se os números estiverem representados exatamente da mesma forma na esquerda e na direita.
Afinal, as strings vão ser iguais. Mas geralmente, para se comparar números, indica-se que use esse outro operador de comparação, que aí já tem um formato um pouquinho esquisito, que é "-eq". Qual que é a vantagem desse operador "-eq"? Se eu tiver espaços antes ou depois do número, ele vai ignorar. Não é como o igual, que tratava esses espaços como parte da string. Então, como ele é destinado a comparar números, ele vai ignorar qualquer espaço que tenha antes ou depois de cada um dos números à esquerda e à direita dele.